O governo de Minas termina 2017 sob forte pressão por conta da dificuldade em honrar a folha de pagamento dos servidores, o 13º e também em função das incertezas sobre as finanças do Estado em 2018, que será ano eleitoral. Na Assembleia, os deputados limparam a pauta de votações. Vários projetos eram de interesse do governo e diziam respeito às contas públicas. Conversa comigo o deputado André Quintão, líder do bloco Minas Melhor, que dá sustentação ao governo Pimentel. Bem-vindo, deputado. Prazer, obrigada por vir. Deputado, encerrada a votação essa semana, que balanço o senhor faz do ponto de vista da base do governo? Olha, Vivi, a Assembleia teve um ano produtivo. As matérias mais importantes, mais relevantes para o conjunto da população de Minas foram votadas. Queria aqui destacar o funcionamento político sob a liderança do presidente da Assembleia, deputado Adalclever Lopes. A oposição fez a sua parte, a base de governo teve a capacidade de diálogo necessária para também aprimorar os projetos e diante, principalmente, desse quadro de dificuldades estruturais do país, nós conseguimos, na Assembleia, criar condições para que a situação em Minas Gerais pudesse ser atenuada. E, além dos projetos, a Assembleia teve um papel de destaque em questões políticas e interlocução com a sociedade. Nós acompanhamos, através de uma comissão especial, a proposta da reforma da Previdência Nacional. Nós criamos uma comissão que politicamente agiu para cobrar do governo federal o ressarcimento do que o governo federal deve a Minas Gerais pelas desonerações previstas na Lei Candir. Hoje, para o telespectador do acerto de contas ter uma ideia, a União deve, de acordo com cálculos dos secretários estaduais da Fazenda, 135 bilhões para Minas. Minas deve 88 bilhões para a União. Então, nós teríamos aí aproximadamente 40 bilhões de reais a serem ressarcidos. Então, a Comissão do Acerto de Contas acompanhou os fóruns regionais de governo, do governo de Minas. Fomos nas regiões, inclusive, pedagogicamente, explicar essa importância do acerto de contas, até porque 25% disso iria ou irá para os municípios de Minas Gerais. Tivemos aqui projetos importantíssimos, não só do governo, de deputados, mas eu destacaria projetos na área das políticas públicas sociais, a inclusão da assistência estudantil nas universidades estaduais. Destacaria aqui o programa Rede Cuidar, é o primeiro programa de fortalecimento da rede socioassistencial das entidades de acolhimento, principalmente de idosos e crianças, em Minas Gerais, com recurso da Loteria do Estado. Aprovamos a política de cotas para o ingresso na Fundação João Pinheiro. Enfim, o Fundo Estadual de Cultura, o Sistema Estadual de Cultura mais democratizado. Então, nós tivemos uma produção legislativa, sem falar no trabalho das comissões permanentes, das comissões temporárias, uma conquista importante no último dia de votação, que foi a transformação da Comissão Extraordinária das Mulheres em comissão permanente, valorizando também as políticas de gênero e também as políticas de cuidado, de políticas públicas voltadas para as mulheres em Minas Gerais. Então, isso significa que ela será instalada já em fevereiro? É a expectativa, né? Já é quase que uma continuidade, mas de maneira permanente. Então, agora, foi muito positivo assim, a atuação da Assembleia. O senhor mencionou o acerto de contas, que foram várias frentes que o governo trabalhou junto com a Assembleia para criar condições de enfrentamento do desequilíbrio fiscal do Estado, não é? E de honrar compromissos que o Estado não tem conseguido. O senhor mencionou o acerto de contas, que era uma das comissões extraordinárias. E a efetividade dessa comissão, porque o acerto de contas passa por uma negociação política que envolve o governo federal. Então, assim, qual que o senhor chegou a usar 2 tempos verbais aí, iria ou irá, né? Será efetivo, afinal? Primeiro, o papel da Assembleia foi importantíssimo porque popularizou esse debate, porque mobilizou, inclusive, a nossa bancada federal.
bancadas de outros estados interessados também, como por exemplo Pará e Goiás. Agora, essa questão, para quem acompanha o programa entender, o Supremo Tribunal Federal deu um prazo para que o Congresso votasse até o final do ano. Não votando, a decisão será tomada pelo TCU, então nós temos aí uma possibilidade de acolhimento, de um ressarcimento importante para Minas Gerais, que não venha do Congresso. O ideal é que partisse do Congresso, porque seria uma lei. Mas é uma questão objetiva, concreta. E o importante, eu queria aqui destacar, o governo federal buscou o tempo todo chantagear Minas Gerais e os outros estados no processo de renegociação das suas dívidas. E o governador Fernando Pimentel não aderiu a esse tipo de pacote do governo federal que previa não contratar nenhum servidor efetivo. Só na educação nós contratamos 50 mil professores. Não poderia, aliás, você poderia dobrar a contribuição previdenciária do servidor, penalizando o servidor público que já tem um passivo tão grande em relação aos seus salários. Previa a privatização, por exemplo, da CEMIG. Então, o governo federal quase que colocou a faca no pescoço de Minas Gerais. E a Assembleia ajudou o governo na medida em que aprovou legislações que buscaram outros caminhos. Por exemplo, o refis, a regularização de quem tinha dívida com o Estado. A possibilidade de securitizar, do Estado vender esse crédito para bancos. Infelizmente, a Câmara dos Deputados não fez como a Assembleia, não conseguiu votar até o final do ano. Então, nós temos que trabalhar com essa possibilidade só a partir de fevereiro. Então, são vários projetos, né? Eu queria esclarecer, porque às vezes as pessoas ainda não ouviram falar dessas medidas. Esse projeto da vinda de créditos tributários, não é, que é vender para os bancos aquela dívida que você que o governo tem a receber, esse projeto, passou um projeto aqui que autoriza que o Estado a fazer, já esperando que o Congresso Nacional aprovasse de lá um projeto nesses termos, autorizando os estados a fazerem isso. Isso não aconteceu. O governo havia condicionado essa aprovação da securitização, como é chamada, essa venda de créditos, para honrar o 13º, dentro né, antecipando aí o que se esperava do pagamento de um 13º parcelado e tal. Como é que fica a situação dos servidores agora com a não aprovação desse projeto? Eu sei que tem uma reunião marcada para essa sexta-feira, era hoje, ficou assim ainda não se sabe muito bem se vai realmente ter uma reunião amanhã. O que os servidores podem esperar do governo agora? O governo tem feito um esforço imenso para honrar seus compromissos. Nenhum governo gosta ou toma decisão de parcelar salários, de parcelar o pagamento do 13º por uma decisão própria, é por uma necessidade. Então, o esforço do governo é de cumprir o pagamento do 13º o mais rápido possível para todas as categorias. Havia uma grande expectativa em relação à securitização, porque o governo poderia arrecadar um volume de recursos suficiente para, se não de uma vez, mas pelo menos para a grande maioria dos servidores, você equacionar o 13º até mês de janeiro no máximo. Isso não ocorreu. Então, o governo está refazendo os cenários econômicos. No ano que passou, né, houve esse parcelamento do 13º até o mês de março. Então, vamos ver o que o governo consegue apresentar. Nós esperamos, né, que principalmente aqueles servidores que recebem menos tenham a possibilidade. Agora, é bom que o telespectador saiba que muito do que Minas hoje está sofrendo vem de uma condição herdada de governos anteriores e da crise econômica que o Brasil está passando. E também da perseguição que Minas sofre do governo federal. É importante as pessoas entenderem isso, porque as bancadas, o governo federal tem maioria lá em Brasília, e ele não quis aprovar deliberadamente esse projeto porque quer chantagear
Minas Gerais, para que Minas Gerais apoie uma reforma da Previdência contra o interesse do trabalhador. Então, a situação de fato, Vivian, a situação política não é uma situação simples, é uma situação complexa, porque nós temos que criar alternativas dentro do Estado para superar questões fiscais estruturais. Agora, não passa, além do projeto da venda de créditos, também não passou a renegociação da dívida. E quando o Rodrigo Maia, quando ele recebeu o governador Fernando Pimentel, essa semana, lá, justamente para uma tentativa do governador para que esses projetos fossem aprovados, o Rodrigo Maia deu declaração sugerindo que ele estaria condicionado, quer dizer, coloca na pauta esses projetos que são de interesse dos estados, não é só de Minas Gerais, mas se os governadores apoiarem a reforma da Previdência, enfim, apoiarem uma pauta do governo Temer. O governo está disposto a fazer esse jogo? Não, o governador já foi muito claro. É lógico que tem alguns projetos, inclusive que aprovamos aqui na Assembleia, que você dilata alguns prazos, renegocia condições de empréstimos com o BNDES, faz até uma concessão ou outra de limitar o investimento, não por 20 anos, mas por 2 anos. Isso nós criamos as condições aqui na Assembleia para que o Estado possa também ter condição de renegociar sua dívida com a União. Agora, no caso da securitização, houve uma intencionalidade do governo federal em influenciar a Câmara dos Deputados para fazer uma espécie de troca, né? Não, a gente aprova esse projeto que beneficia Minas, mas o governador tem que pressionar a bancada para ajudar a aprovar uma reforma da Previdência que é muito negativa para os trabalhadores e trabalhadoras. Pimentel, então, não está disposto a fazer isso? Não acredito, até porque ele já se manifestou anteriormente, quando o governo federal ofereceu a possibilidade da negociação em troca de privatizar a CEMIG, que presta serviços ao cidadão importantes, de dobrar a contribuição dos servidores previdenciária e, ao mesmo tempo, de impedir novos concursos e contratações. Você imagine, se você tem déficit na educação, na segurança pública, o Estado não poder, eu estou falando aqui de concurso público, não é cargo de confiança, não é recrutamento amplo, é o professor que está dentro de sala de aula, é a polícia militar que está nas bases móveis, como estão nas ruas de Belo Horizonte. Então é lógico que um governo não pode ficar refém de uma chantagem dessa, de um governo federal Temer ilegítimo, um governo que chegou por um golpe parlamentar e que aponta para retrocessos sociais. Então, essa posição, acredito que o governador, inclusive, teria dificuldades até aqui na Assembleia com as nossas próprias bancadas progressistas, que nós não concordamos com o rumo das reformas antipopulares e de retrocessos sociais do governo federal. Agora, o governo também conseguiu aprovar a venda das ações da Codemig, 49%, né? Quer dizer, o projeto que autoriza a venda das ações. A oposição foi contra e disse que esse dinheiro vai sumir, né, dada a situação do Estado, está vendendo um patrimônio, fez críticas ao PT, que sempre foi contra que sempre se posicionou contra privatizações, e disse que esse dinheiro vai, afinal, no fim das contas, se diluir aí em contas que o governo tem a pagar e é um patrimônio desperdiçado. O que o senhor acha dessa posição e de fato, né, a venda da Codemig traz algum alívio para o governo? Primeiro, a abertura do capital da Codemig, você já mencionou, no máximo até 49%. Então, o controle da Codemig continua público, continua do governo do Estado de Minas Gerais. Diferentemente da CEMIG e da Copasa, que ofertam serviços diretos para o cidadão, e aí nós temos uma dificuldade, inclusive, uma posição muito clara, de não perder o controle público dessas empresas. A abertura do capital da Codemig, que é uma empresa que tem como missão induzir o desenvolvimento econômico em Minas e, portanto, estabelece parcerias com os próprios segmentos empresariais,
a meu ver, a abertura de capital, a possibilidade de venda de ações da Codemig não afetaria nenhuma prestação de serviço direta ao cidadão. Se o Estado hoje passa por dificuldades estruturais e se nós temos a possibilidade aí, inclusive de aportar mais recursos, oxigenar, né, formatar novas parcerias, porque a Codemig, inclusive, gerencia fundos, e nós votamos na Assembleia a unificação dos fundos, tem o fundo MG Invest. Então, nós defendemos com tranquilidade isso. É melhor isso do que não ter o professor dando aula, não ter a polícia militar nas ruas, sacrificar o cidadão mais pobre, paralisar as políticas sociais. São escolhas. Governar é fazer escolhas. Nem sempre, né, nós gostaríamos de fazer determinadas escolhas, mas a situação, né, do país, principalmente, nos leva a essa condição. E repito aqui, nós herdamos, né, um déficit estrutural de 8 a 10 bilhões de reais, e olha que naquele período o Brasil e Minas estavam na bonança, né, vacas gordas, né, com muitos investimentos, e mesmo assim o governo anterior deixou um déficit de 8 a 10 bilhões para nós governarmos. Então, algumas medidas têm que ser tomadas, mas foi com muita tranquilidade, tanto é que a votação aqui expressou uma larga maioria. Agora, deputado, segundo a Associação Mineira de Municípios, a AMM, o governo já acumulou um atraso nos repasses aos municípios de cerca de 1 bi, fazendo referência a ICMS, à saúde e tal. Tem uma cobrança sobre esse atraso de repasses, houve até uma manifestação aqui. Qual é a situação que se apresenta e como que o governo pretende tratar essa questão, né, levando-se em conta que os prefeitos são importantes, né, para o governador, eles são aliados importantes? Olha, nos últimos tempos, nenhum governador percorreu tantos municípios e regiões como o governador Fernando Pimentel. Com os fóruns regionais, o governo todos os anos percorre os 17 territórios, o governador, seus secretários, suas equipes de trabalho. O diálogo com os prefeitos e prefeitas nas secretarias, eu fui secretário, posso dar esse testemunho, é o mais aberto possível. O governador recomenda, inclusive, a presença dos seus secretários nas regiões e nos municípios. Algumas políticas públicas são fortemente municipalizadas e têm melhorado na área do desenvolvimento agrário, da assistência social, da educação. O déficit na saúde, ele existe, ele é grande de fato, e o governo está se esforçando para acertar esse déficit. Agora, o que ocorre é que se você tem no orçamento um buraco de 8 bilhões de reais, e isso está previsto inclusive para o ano de 2018, você tem que fazer escalonamento de pagamentos, né? Então você paga uma coisa dia tal, outra coisa dia tal, e eventualmente você pode ter sim atraso. Os prefeitos, a preocupação dos prefeitos é absolutamente legítima, porque o prefeito também tem os seus compromissos nos municípios. Então há um fundo de legitimidade na preocupação dos prefeitos, o governador sabe disso, e o governo e a Assembleia têm se empenhado em criar condições para o governo zerar esses passivos. Agora, o que nós não podemos admitir é que entidades representativas dos prefeitos, né, muitas vezes possam estar cumprindo um papel pré-eleitoral. Então, acho que a gente tem que separar, a gente não pode deixar que as legítimas reivindicações sejam contaminadas pelo ambiente pré-eleitoral. No caso, por exemplo, da MM, inclusive é uma associação que eu respeito muito. Quando fui secretário, estabeleci parceria com a MM, que continua, inclusive, na área de capacitação dos trabalhadores do SUAS, é uma entidade muito respeitada. Agora, dependendo da forma como as legítimas reivindicações são conduzidas, o próprio diálogo fica prejudicado, porque aí a intencionalidade pré-eleitoral prevalece sobre o interesse dos municípios. Uhum. Agora, deputado, o senhor mencionou aí os 8 bi previstos, né, de déficit para 2018. A oposição, outra crítica que ela faz, diz que não são, na verdade, 8 bi, que é muito mais do que isso, que
o déficit está subestimado. Como é que o governo está se posicionando sobre essa... Não, o orçamento veio, foi aprovado, a receita de 92,5 bilhões, despesa de 101,3, 101,8 bilhões, então o déficit gira em torno de 8 bilhões de reais. Agora, a oposição tem dito que o argumento é que o governo estaria contando com o dinheiro do fundo imobiliário que não entrou ainda. Orçamento é uma lei autorizativa, todos sabem que é uma lei autorizativa, porque o cenário pode mudar para melhor ou para pior, tanto na receita quanto na despesa, né? Se a economia cresce, a receita pode crescer mais. Você aprova aqui na Assembleia uma lei de regularização, né? O refis depende da adesão das pessoas físicas e jurídicas, né? Se você autoriza o governo a alienar imóveis, né? São projeções. Então, a oposição faz a parte dela. Eu acho que a oposição tenta buscar aí o seu espaço também, né? De contraponto, né? Pena que a oposição defendeu os governos anteriores que levaram, né? A atual oposição era a base de governo e de governos, né? Que levaram Minas Gerais ao caos financeiro, né? Agora, deputado, em que medida essas dificuldades colocam em xeque uma possível candidatura do governador Fernando Pimentel buscando a reeleição, né? Em que medida essas dificuldades podem, inclusive, afastar aliados, dificultar alianças, pensando numa campanha eleitoral do ano que vem? Bem, primeiro, prioridade absoluta do governador, do governo e nossa nesse momento não é pensar em eleições, é pensar em atravessar esse momento de crise fiscal, devido inclusive a fatores estruturais e nacionais, e conseguirmos regularizar os pagamentos das políticas públicas, da saúde, da assistência, o 13º salário. A prioridade absoluta é essa. É lógico que quando o governo tem uma capacidade de investimento maior, ele marca mais presença e a condição política é evidente que melhora. Agora, o cidadão mineiro, o cidadão das várias regiões, sabe também que a situação é uma situação generalizada e tem estados, inclusive, que estão em situação muito pior do que Minas Gerais, porque Minas Gerais ainda está em funcionamento, está tendo, né, as escolas funcionaram, né, a polícia militar nas ruas, o Estado está em funcionamento, a duras penas. Então, acho também que esse reconhecimento pela responsabilidade, pela seriedade, pelo diálogo com a população, com os fóruns regionais, ninguém aqui está escondendo as dificuldades, por isso nós somos muito transparentes nesse sentido. E eu acredito também que a população de Minas sabe que esse sofrimento de agora tem a ver com o conjunto de forças políticas que governam o Brasil hoje, que são segmentos atrasados, conservadores, que não aplicam recursos em políticas públicas sociais, né? E a nossa base aqui, o governador Fernando, nosso partido, o PT, nós temos também um legado no país e queremos que essa condição nacional também se transforme. Acho que a eleição ano que vem, Vivian, é uma eleição que vai discutir, sim, as questões regionais de Minas, mas estará vinculada a um projeto nacional. E acho que tanto Lula quanto o governador Fernando Pimentel terão uma condição eleitoral muito boa ano que vem. Agora, de uma certa maneira, o jogo eleitoral já está colocado. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, deu uma entrevista ao jornal Estado de Minas e fez uma referência a esse argumento, comparando Minas Gerais com o Rio de Janeiro, e disse que ele vê uma situação de deterioração no Estado e que é muito lamentável que Minas Gerais se compare ao Rio de Janeiro, que está nessa situação tão complicada, tão grave que nós sabemos. Me estranhou a declaração, né? Aliás, que foi prefeito com apoio, né? Do atual... Foi apadrinhado político, né? do governador. Né? E, inclusive, achei uma entrevista um pouco deselegante, mas tem o direito dele, é pré-candidato. Minas Gerais não é uma ilha, Minas está dentro do Brasil. E os estados brasileiros estão sofrendo com a crise econômica estrutural. Então, a reação, a resposta dos estados diante da crise é diferente. Então, aqui está parcelando salário? Tá, mas tem estado que está devendo 3, 4, 5 meses. Faz diferença?
Pergunte para o servidor. Ninguém defende, ninguém quer parcelamento de salário. Agora, é melhor o salário parcelado do que ficar 4, 5 meses sem receber. Será que o mineiro quer o que ocorre no Rio de Janeiro, no Espírito Santo? Né? A situação de caos na segurança pública. Então, eu acho que quando o governador faz essas colocações, ele eleva o debate também, para a gente fazer também uma análise comparativa. Minas Gerais não é uma ilha. Deputado, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Obrigado, Vivi. Espero que em 2018 a gente tenha uma condição melhor, uma condição econômica melhor, que o Brasil também volte a crescer um pouco mais e que a gente consiga barrar no Congresso Nacional esses retrocessos e que a bancada federal mineira nos ajude lá em fevereiro, inclusive os partidos que tanto criticam a falta de recursos hoje em Minas Gerais, para aprovar lá o projeto de securitização. A gente não pode misturar questão político-partidária com o interesse do Estado. E a renegociação da dívida. Exatamente. Eu conversei então com o deputado André Quintão, do PT, que é líder do bloco Minas Melhor, é o bloco que é a base do governo Pimentel na Assembleia. Nós falamos, ele fez aqui um balanço do ponto de vista da base, de como foram os trabalhos na Assembleia, o que foi aprovado, como é que andaram as comissões extraordinárias, e falamos também das dificuldades, que foi, durante o ano todo, o grande foco, o grande trabalho da Assembleia, aprovando uma série de projetos que o Executivo mandou para cá, na tentativa de enfrentar o desequilíbrio fiscal. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.